Olá pessoal, tudo bem? Continuando a série de vídeos sobre compressores, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o compressor alternativo de duplo estágio de compressão, que é muito similar ao compressor alternativo semihermético que a gente já viu, porém com algumas modificações. Bom, como dito anteriormente, o conceito básico dele é o mesmo, ele é um compressor alternativo, a pistão, só que ele funciona com duplo estágio de compressão. Seria mais ou menos como dois compressores em série. Você tem um compressor, comprime e desse compressor joga para outro compressor. O pessoal costuma chamar de booster. Seria algo muito similar, só que tudo isso montado em um único compressor. Esse compressor ele foi projetado especificamente para aplicações de baixa temperatura de evaporação, que vai de menos 25 até menos 70 graus. Em termos de volume deslocado, ele é um compressor que tem baixo e médio volume deslocado. Vai cerca de 25 metros cúbicos por hora até 120 metros cúbicos por hora. Pegando como base o S6F30.2, que é o maior duplo estágio que a Bitzer fabrica, é um compressor similar a esse de 6 cilindros. Esse compressor no regime de menos 35 mais 45 com gás 404 vai nos dar cerca de 32 kW de carga térmica, cerca de 27.000 kcal, para ter uma ideia de tamanho. Claro que acima disso a gente pode aplicar ele em paralelo e aumentar mais essa capacidade. Em termos de fluido refrigerante é muito similar à alternativa, ele é aplicado, você tem muita aplicação mais antiga com HCFC-R22 e as mais recentes com HFC 404 e 507. No Brasil especificamente também nós vemos esses três gases, R22 instalações mais antigas e 404 e 507 instalações mais recentes. Sobre o sistema de resfriamento, ele também é igual ao semihermético, alternativo de simples estágio. Basicamente, o fluido refrigerante faz a refrigeração dele. Em algumas aplicações, mais especificamente em R22, que se usava anteriormente, você tem o ventilador de cabeçote e o sistema SIC, que é de injeção de líquido para refrigeração. Porém, no 404 e 507 isso não é mais necessário ser aplicado. Esse compressor ele precisa ter uma preocupação especial, principalmente quanto ao envelope dele. Como o limite de operação dele é menos 25, é muito importante tomar cuidado para não exceder, pois ele trabalha com motor elétrico otimizado. Ele tem um motor elétrico pequeno, feito especificamente para atender o regime de baixa temperatura. É muito importante em aplicações, principalmente túnel de congelamento, onde você tem uma carga térmica inicial muito grande, você trabalhar com válvulas de expansão com MOP, que são válvulas de expansão que limitam a pressão de sucção. Então, por mais que você tenha uma carga térmica alta, a válvula de expansão não deixa o fluido passar de menos 25 graus na sucção. Então, isso protege o compressor. Pois o maior motivo de problemas nesse tipo de compressor é o excesso de pressão de sucção. Nunca se deve fugir do envelope em nenhum compressor, mas uma atenção especial a esse, pois o limite é menos 25 graus. Falando sobre controle de capacidade, basicamente nós temos dois tipos. O controle on-off, como a gente já falou anteriormente no vídeo de semihermético alternativo, que é ter compressores em paralelo e você trabalha ligando e desligando os compressores. E o segundo método, que é mais eficiente, é controle de velocidade do motor elétrico. Então, aplica-se o inversor de frequência e você tem a variação de velocidade. Obviamente que sempre tem que se atentar, cada modelo e cada fabricante tem seus limites de operação, seus limites de velocidade. Bom, falando em termos de construção, ele é bastante similar ao semihermético alternativo, onde nós temos a caixa elétrica, o motor elétrico aqui nessa parte, os cilindros, onde você vai ter pistão, biela, virabrequim, então a parte mecânica aqui atrás. A grande diferença se dá nas válvulas de entrada e saída. Como vocês podem ver, tem essa parte de tubulação, a nossa sucção sai daqui, onde tradicionalmente ela é montada nos compressores, e passa diretamente para o cabeçote. Então aqui você tem a sucção de baixa, ela entra, comprime nesses dois primeiros cabeçotes, então nós temos 4 cilindros de baixa pressão. Depois ela sai daqui pela descarga, que joga para essa sucção intermediária, onde é interligado também o subresfriador. A gente aproveita essa sucção intermediária para subresfriar a linha de líquido, que aumenta a eficiência geral do sistema. Então vem nessa sucção intermediária, entra na sucção, que é a nossa antiga sucção tradicional dos compressores alternativos, passa pelo motor elétrico e é comprimido nesse último cilindro, nesses últimos 2 cilindros, que são cilindros de alta pressão. E aqui a nossa válvula de descarga que vai seguir para o condensador. Quando a gente vai para o condensador, volta para a linha de líquido, entra no tanque, da saída do tanque você vai alimentar esse subresfriador. Então a sua linha de líquido entra aqui, ela faz o subresfriamento e sai aqui já subresfriada. E segue para a sua linha. Especificamente como funciona esse subresfriador, a gente não vai entrar tão a fundo nesse vídeo,
pois é um pouco longo, a gente pode fazer um outro vídeo mais para frente explicando como funciona, mas é algo bem interessante que aumenta a eficiência global do sistema. Bom, no gráfico a seguir, a gente consegue ver um comparativo entre 3 compressores. Basicamente, nós temos um compressor alternativo de duplo estágio, um alternativo de simples estágio e um parafuso. A ideia é comparar e mostrar que cada compressor tem sua aplicação para determinado regime. Nesse caso, a gente está falando de um regime de menos 40 de evaporação, mais 45 de condensação, trabalhando com R404A. Esse é um regime tradicional de túnel de congelamento com condensação a ar. Se a gente olhar nesse gráfico, a gente vai perceber que o duplo estágio, a gente usou um S6J 16.2 e a gente chegou a um COP de 1.1. Só fazendo um parênteses, o COP é o coeficiente de performance. Basicamente, quanto mais alto esse valor, maior a performance do compressor, ou seja, menos energia ele gasta para fazer uma certa quantidade de frio. Então, voltando ao gráfico, o compressor de duplo estágio a gente chegou ao COP de 1.1, enquanto que para a mesma capacidade a gente precisou usar 2 compressores de simples estágio, modelo CGE34, e chegamos a um COP de 0,91. E o parafuso a gente usou um HSN 5353 e chegamos a um COP de 0,77. Então é possível perceber uma grande diferença entre eles. Se a gente pegar nesse comparativo, o duplo estágio ele é 21% mais eficiente que o simples estágio e 43% mais eficiente do que um parafuso. Então é um compressor muito interessante para aplicação em baixas temperaturas de evaporação. Bom, entendido um pouco as características construtivas e aplicação desse compressor, a gente também pode pontuar algumas vantagens e desvantagens dele. Em termos de vantagens, é um compressor robusto, como todo compressor alternativo semihermético. É um compressor que possui excelente eficiência em regimes de baixa temperatura de evaporação, como a gente viu o caso de menos 40 graus. Ele é um compressor de fácil manutenção. Basicamente, ele usa os mesmos componentes do compressor de simples estágio, pistão, biela, virabrequim, placa de válvulas. E é um compressor bem simples de se fazer manutenção, não exige uma mão de obra tão especializada. E também tem a vantagem, por ele ser semihermético, a gente tem a vantagem do motor estar acoplado, a gente não tem o eixo para fora do compressor, como no caso dos abertos. Isso é uma vantagem porque evita problemas de vazamento, como a gente já falou no caso do simples estágio alternativo. Falando um pouco de desvantagens, a primeira delas e a mais forte, esse é um tipo de compressor que ele vibra muito. Devido ao desbalanceamento de forças, a gente tem 2 cilindros de baixa e 1 de alta, isso causa um desbalanceamento de forças. Então esse é o compressor que ele tem uma vibração excessiva. Então, na construção é necessário tomar alguns cuidados para diminuir essa vibração, como fixar muito bem o compressor, usar tubulações especiais, usar uma mufla na descarga para anular essa vibração. Tomando alguns cuidados, é um compressor que vai super bem. Como todo compressor semihermético e hermético, o motor elétrico está acoplado, então no caso de uma queima desse motor, você pode ter contaminação do óleo, então você vai ter que trocar todo o óleo do sistema, mas isso é uma característica de todo compressor hermético e semihermético, não tem o que fazer. Também, como todo compressor de motor acoplado, ele tem problema com umidade, então a gente tem que controlar muito bem essa umidade para ter certeza que o sistema está seco, que isso pode acarretar em problemas tanto mecânicos como elétricos. Não pode ser aplicado com amônia, como já se sabe, mais uma vez por ele ser semihermético, então é muito mais uma característica. E também uma característica que é uma desvantagem de todo compressor alternativo a pistão, não só o duplo estágio, ele tem uma quantidade alta de partes móveis, como a gente já falou, pistão, biela, virabrequim, placa de válvulas. Então isso daí exige um pouco mais de manutenção. Bom pessoal, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre o compressor duplo estágio alternativo. Espero que tenham gostado e se ficou alguma dúvida deixe nos comentários que a gente vai responder. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.